5 exames que podem achar a causa do seu zumbido. No nosso consultório, nós, na imensa maioria das vezes, solicitamos esses exames para avaliar qual é a causa do seu zumbido. Então fique nesse vídeo que eu tenho certeza que ele será muito útil para você. Eu sei que o zumbido é um sintoma que incomoda uma grande parcela da população. Se você ainda não está inscrito no canal, peço que você se inscreva, deixe o seu like, deixe a sua dúvida aqui nos comentários, que eu respondo todos os meus pacientes e seguidores por aqui, certo? Então vamos lá. Primeiro, obviamente que o zumbido ele é um sintoma e como um sintoma ele tem várias possíveis causas. Então, pensando nessas possíveis causas, nós solicitamos determinados exames para investigar. Então, além de uma história clínica muito detalhada lá no consultório, muitas vezes nós solicitamos alguns exames. Exame número 1, avaliar a sua glicemia. Existem muitos pacientes que chegam no consultório e são pacientes que se tornaram diabéticos e não sabem. Então, alteração da glicemia pode causar zumbido. Então, o primeiro exame que a gente solicita é alteração da glicemia de jejum e também hemoglobina glicada, porque com esses dois exames nós conseguimos avaliar como está ali nos últimos meses a glicemia do paciente. Então, diabetes é uma importante causa de zumbido, então nós precisamos solicitar esse exame. Exame número 2, avaliar a função da tireoide, função tireoidiana. Para isso, solicitamos TSH, T4 livre, T3. Tanto o hipotiroidismo quanto o hipertiroidismo podem ser causas importantes de zumbido. Então, aqui, percebe que nós já falamos duas possíveis causas de zumbido, alteração de hormônios da tireoide e o próprio diabetes mellitus, certo? Então, solicitamos esses hormônios da tireoide para avaliar como está a função tireoidiana. Exame número 3, avaliar se esse paciente tem alteração de colesterol, lipidograma. Então a gente avalia se esse paciente tem aumento de triglicérides, avalia se ele tem aumento de mau colesterol, porque a dislipidemia, ela pode estar associada a problemas de zumbido. Então existem pacientes que por serem dislipidêmicos podem ter alteração dos vasos, então aterosclerose, aumento da viscosidade sanguínea e isso ser uma causa de zumbido. Então aqui a gente já avaliou diabetes, dislipidemia e alteração de hormônio tiroidiano. E agora nós vamos para os exames mais específicos e muito importantes. O quarto exame é o exame de audiometria. Nós chamamos de audiometria tonal e vocal. Por quê? Pacientes que têm perda auditiva podem ter zumbido. Aliás, se a gente pegar uma amostra de pacientes, a principal causa de zumbido é justamente a perda auditiva. Lembrando que perda auditiva não é apenas não ouvir. Muitas vezes, como eu já disse num vídeo aqui anterior, é o famoso ouvir e não entender. Então, o zumbido, ele pode ser um sinal, um sintoma ali que esse paciente pode estar com perda auditiva, especialmente em idosos. Então, nós não podemos deixar de pedir um exame de audiometria, certo? O quinto exame são exames de imagem. Sempre pedimos exames de imagem? Não, né? Então existem alguns casos selecionados. Então, por exemplo, a tomografia de ouvido, tomografia de mastoide pode ser solicitada em casos que nós tivemos alteração ali na audiometria e está parecendo ali que pode ser uma outra doença. Então a gente pede a tomografia para avaliar melhor a orelha média, a orelha interna. Por exemplo, a otosclerose, que é uma doença que causa perda auditiva, zumbido, a gente consegue detectá-la no exame de tomografia computadorizada de ouvidos ou de mastoides. E a ressonância, Amanda? Isso acontece muito lá no consultório, né? Então, vocês chegam lá e falam assim, eu quero fazer uma ressonância porque esse zumbido está aqui na minha cabeça. Sempre tem que ser solicitado? Não necessariamente, mas existem alguns pequenos tumores que eles podem causar também zumbido. Tem um tumor que nós chamamos aqui na otorrino de chivanoma vestibular ou neurinoma do acústico. Então, ele pode causar ali alteração nessa via neural da audição e também causar zumbido. Não só zumbido, como perda auditiva neurosensorial unilateral. Então, aquele paciente que começou com uma perda auditiva neurosensorial apenas de um lado de ouvido, a gente tem que pensar se não existe algo a mais ali, né? E por isso que nós solicitamos um exame de ressonância magnética, certo? Então, nesses casos, o exame de imagem é bem-vindo. De tudo isso que eu falei,
Existem ainda outros exames? Sim, sem dúvida, existem ainda outros exames, mas esse é o inicial. E lembrando que tem algumas causas de zumbido que nem exame precisa ser solicitado. Por exemplo, tem paciente que tem um cerume impactado e evoluiu com zumbido ali há poucos dias. É só fazer a limpeza do ouvido que esse paciente melhora. Ou existem pacientes que têm um quadro de zumbido por estresse, por ansiedade, né? Então, até a gente chegar nesse diagnóstico, a gente precisa excluir outras causas. Então, veja bem que é muito importante a gente ter em mente que zumbido tem tratamento, certo? Mas, primeiramente, nós precisamos descobrir a causa do zumbido. Não caiam, por exemplo, em propagandas de remédio para pingar que vai melhorar o zumbido, remédio para tomar que vai melhorar o zumbido, como se fosse uma pílula mágica. Então, nós precisamos saber qual é a causa do zumbido para daí sim nós tratarmos o zumbido, certo? Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, eu peço que você deixe seu like, comente, deixe sua dúvida, que sem dúvida eu tenho certeza que eu posso te ajudar, certo? Até mais, até o próximo vídeo.